Seja bem-vindo à quarta aula de Introdução e Prática à Radiestesia. Eu sou o Thiago Pimentel e iremos começar a quarta aula. Bom, na última aula entendemos o funcionamento energético do decágono e do decágono duplo. Esse gráfico radiestésico é importantíssimo no dia a dia do radiestesista, sendo que o decágono duplo ele amplifica energias 2 vezes mais rápido que o decágono normal. Conseguimos entender um pouco que a correlação simbólica e prática da energia presente no decágono, suas ondas de forma, que irradiam a energia do 10. Fizemos assim o que? A analogia do que comentei antes com a árvore da vida da Cabala. Também está na apostila para vocês entenderem o porquê desses conhecimentos todos estarem interrelacionados e apontarem para o mesmo caminho. Quando começamos a trabalhar com a radiestesia, utilizando os gráficos, estamos trabalhando com ondas de forma, que são ondas vibratórias. Podemos dizer que são símbolos mágicos, pois irradiam uma vibração determinada, ativando aquilo que está escrito no meio do testemunho que colocamos no gráfico. Então, para termos uma ideia, cada linha forma um gráfico radiestésico que traz uma vibração energética. Quando essa linha está sozinha, mas quando está também acompanhada de outra forma, ela já tem uma nova vibração. Como exemplo, podemos citar uma reta na vertical, que irradia uma energia magnetizadora, mas se for uma reta na horizontal, seria uma linha que irradia uma energia cristalizadora. Mas se juntarmos essas duas linhas, teremos uma energia de união, pois estaremos cristalizando o magnetismo em onda de forma. Acho necessário explicar também o porquê começamos trabalhando com o primeiro gráfico, que foi o desimpregnador. E ele já possuía muitas características de ondas de forma, que foi explicado na segunda aula. E já a terceira aula, que tratamos do decágono e do decágono duplo, por mais simples que pareça, também traz uma complexidade no entendimento das ondas de forma e o que elas vibram quando reunidas, formando esse círculo imperfeito com algumas pontas, que é o decágono, justamente para irradiar em todas as direções, amplificando o que estará no meio dele, que no nosso caso é o testemunho. Queria agora mostrar para vocês o passo a passo para a radiestesia, que é a medição, o começo da aplicação da radiônica, que é a solução do diagnóstico da medida da radiestesia. Vamos lá então. Vou pegar aqui para vocês verem, esse aqui é o decágono. E esse daqui é o desimpregnador. Começaremos usando ele, como já foi falado desde a primeira aula. Vou pegar um testemunho então, está com o meu nome aqui. Vou colocar no desimpregnador. Colocaremos o cone sobre o testemunho que está no desimpregnador. Pegaremos agora o que? O pêndulo. Passaremos na selenita para limpar as energias carregadas do pêndulo. Põe a ponta da cordinha do pêndulo bem no meio da sua mão, enrola nas costas da mão. Acha uma postura confortável aqui do seu cotovelo na mesa. Aí você dá 7 giros intencionais aqui para desimpregnar o testemunho que está no desimpregnador. Agora perguntamos se está desimpregnado. O pêndulo respondeu que sim, no sentido horário. E agora podemos passar esse testemunho para o decágono. Pegar o decágono novamente, mostrar para vocês. Trocamos aqui o testemunho de local, colocamos o decágono e colocamos o cone por cima desse testemunho que está no decágono. Limpamos novamente o pêndulo na selenita e giramos 7 vezes intencionalmente o pêndulo sobre o cone aqui no gráfico. Agora perguntamos se o testemunho está ancorado neste gráfico. Respondeu que sim, no sentido horário. E agora eu posso realizar qualquer pergunta aqui, referente ao que está no testemunho. Na verdade não, tenho que perguntar primeiro se eu posso perguntar sobre essa pessoa. Resposta deu que sim.
Mas se desse não, eu poderia o quê? Tentar somente mais 2 vezes, e se continuasse a negativa até a terceira vez, eu não poderia perguntar sobre essa pessoa. Isso foi um pouquinho então para mostrarmos a prática, né, de como trabalhar aqui com os gráficos, né, o testemunho. Bom, e antes de explicar o próximo gráfico, acho importante explicar os materiais, né, que são feitos os gráficos. Existem os gráficos mais simples, feitos de PVC, que foi esse decágono branco que eu mostrei para vocês agora, e as ondas de forma são impressas com tinta, né? Existem os gráficos de fenolite, que é o desimpregnador que eu utilizei agora. A fenolite ela seria quase um acrílico, e as ondas de forma do gráfico são impressas em cobre. Como também existem os gráficos somente de cobre. Bom, começo dizendo que os gráficos feitos somente de cobre às vezes não funcionam muito bem. Para não dizer a maioria, boa parte deles não funciona porque as ondas de forma devem respeitar sempre uma medida exata quando forem impressas, em qualquer tipo de material, senão a irradiação energética não funcionará. Sendo assim, indico os gráficos de fenolite com impressão em cobre das ondas de forma, porque também costumam ter uma durabilidade muito boa, sendo usado diariamente, né? Podem durar 2 anos ou um pouco mais. Já quanto aos gráficos de PVC com impressão com tinta preta, normalmente usada, algumas lojas falam que quando a energia deles já saturou, basta lavar com um pouquinho de água corrente, com sal grosso, para descarregar a energia do gráfico, e ele estará pronto para ser usado novamente. Não é bem assim. Então, se saturou, né, que é um termo utilizado por nós que deixa de funcionar, então normalmente o gráfico, né, de fenolite, que com cobre impresso, ele não satura. Às vezes o cobre ele começa a ficar o quê? Um pouquinho desgastado, né? Ou ele oxida, né? Então ele fica um pouco com uma coloração verde. Então você pode sim lavar com sal grosso, né? Um pouquinho de água, pode enxugar o quê? Muito bem o gráfico, né? Então não deixe ele molhado, senão irá oxidá-lo. Então o gráfico de fenolite com cobre é o mais indicado, porque é o melhor gráfico para você trabalhar o quê? Com tranquilidade, sabendo que a emanação energética desse gráfico estará sempre funcionando a pleno vapor. Realmente o de PVC ele acaba por saturar a energia, né? Falamos saturar porque o testemunho também satura. É importante dizer isso agora. O testemunho ele tem um prazo de validade, porque você escreve ele com grafite no papel redondo, faz um círculo com grafite também. Então a energia desse testemunho ela acaba e você tem que escrever novamente o mesmo testemunho. Se você vai manter aquela pessoa que está escrita no testemunho dentro do gráfico para trabalhar alguma energia específica, então normalmente a validade chega até 2 meses. Às vezes um testemunho vai perdendo a sua energia de radiação, então ele não consegue vibrar igual, porque ele vai perdendo a sua força energética. Dependendo do gráfico que você for utilizar, nós vamos aprender aqui, né? A gente tem que trocar esse testemunho às vezes até de semana em semana, para que essa energia do testemunho consiga trabalhar com a energia do gráfico quase em 100%. Vou mostrar para vocês os materiais que falamos para você identificar quando for comprá-los. Então, como eu já tinha dito, esse daqui é o de PVC, normalmente impresso com tinta preta. E esse daqui é o mais indicado. Esse aqui é o gráfico de fenolite, impresso com cobre. Esse daqui realmente ele não satura, ele pode oxidar de vez em quando, mas é o melhor gráfico para utilizarmos, né? As ondas de forma geralmente são bem impressas, né? Respeitando a medida da geometria sagrada para podermos trabalhar com as irradiações energéticas. Bom, vamos falar agora do gráfico desembaraçador de relacionamentos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ele tem como objetivo remover toda a energia pesada, com muita carga emocional, né, do que já foi vivido, porém não teve uma resolução no passado e essa energia ela vem sendo arrastada até hoje. Esse gráfico desembaraçador de relacionamentos limpa a carga emocional e psíquica que ficaram aprisionadas as pessoas que participaram desse relacionamento. Então, a partir do momento que você começar a usar esse gráfico, vai limpando pouco a pouco, né, a carga psíquica do que está preso aí nos seus corpos mais sutis, né? E vai sendo limpa também toda essa energia. Então pode ser usado para relacionamentos amorosos, pode ser usado para relacionamentos com familiares,
e pode ser usado também para relacionamentos com os amigos. Mas aí surgem algumas dúvidas. Como é que vamos fazer esse testemunho? Você pode colocar o nome das duas pessoas que participam desse relacionamento, que tiveram problemas ou que estão com problemas. Vai colocar o nome completo dessas duas pessoas, data de nascimento, endereço das duas. Cabe direitinho no testemunho. Bom, primeiro passo, você vai desimpregnar esse testemunho, como já foi falado, e você vai perguntar também se pode fazer perguntas a respeito dessa pessoa. Pode ser com quem você teve esse relacionamento mesmo, ou se forem outras duas pessoas, você pode fazer também essa pergunta a respeito delas mesmas. E seja pedido de uma delas só, você terá que perguntar se a outra permite que, mesmo que inconscientemente, você faça o uso desse testemunho, pois a energia dessa pessoa responderá, como eu disse, mesmo inconscientemente. Então, volta no passo a passo, você usa o desimpregnador e desempregna esse testemunho. Aí você pode passar direto então para o gráfico desembaraçador de relacionamentos e para acelerar então um pouco a velocidade de ancoragem do testemunho, você pode pôr o cone em cima, girar aquelas 7 vezes de forma intencional, lembrando já o que foi falado, e aí você vai perguntando quanto tempo vão ser desfeitos esses nós energéticos que estavam atrapalhando esse relacionamento. Lógico que é importante deixar bem claro, isso não se trata de amarração amorosa. Muito pelo contrário, essa é apenas uma técnica de limpeza energética para que as pessoas que estavam nesse relacionamento, talvez até se sentissem culpadas, agora fiquem em paz, tranquilas com elas mesmas, e mesmo que for para esse relacionamento terminar, essa carga energética, emocional e psíquica pode ser limpa, deixando todas as pessoas envolvidas em paz. Isso é o que é o mais importante no trabalho do radiestesista. Isso deve ser feito. Praticar então essa solução radiônica, promovendo a restauração energética do equilíbrio entre duas pessoas. Pode ser relacionamentos de mais pessoas, entre familiares. Aí colocamos o nome de todos no testemunho. Aí você terá que escrever bem pequenininho, para poder caber todos os nomes. Bom, eu vou deixar só uma dica, um lembrete aos novos radiestesistas aí que estão surgindo. É importante lembrar que, caso chegue alguém para você pedindo que se faça uma amarração amorosa, você deixa bem claro que não fará esse tipo de trabalho. Não faça de jeito nenhum, porque você estará influenciando no livre-arbítrio de outra pessoa, no caminho energético dessas pessoas na vida, e você estará trazendo para você um karma que não era seu, um peso energético para ser pago que não é seu, mas acabou se tornando. Não vale a pena. Por isso, sempre pratique o bem, pratique as limpezas energéticas, ajude as pessoas a se libertarem dessas amarras, trazendo o melhor para elas. Às vezes foi um relacionamento amoroso, que foi um produto de uma magia, então você vai fazer essa limpeza energética. Às vezes fazendo essa limpeza energética, as pessoas até conseguem se separar, porque ficam às vezes amarradas aos sentimentos baixos e permanecem juntas, sofrendo dentro de um relacionamento, e você vai acabar ajudando cada um a trilhar o seu caminho. Então pense que o caminho do bem é o caminho certo, é sempre a melhor escolha para o radiestesista estar trabalhando. Falando mais um pouquinho do desembaraçador de relacionamentos, devemos sempre perguntar então para o gráfico em quanto tempo essas energias carregadas serão limpas. E nesse caso, que são energias um pouquinho mais pesadas, numa grande carga emocional, como falamos, é importante trocar o testemunho toda semana para não saturar a energia do testemunho. Porque quando vai saturando a energia do testemunho, começa a diminuir o poder de eficácia do gráfico. Porque o testemunho está saturado, então, nesse caso aí, o desembaraçador de relacionamento é interessante sim trocar toda semana, fazer um testemunho novo. Aí você colocará de novo no desimpregnador, fará todo o passo a passo novamente, E aí coloca no desembaraçador de relacionamentos de novo, o testemunho então usado por você, você vai queimá-lo, queime até ficarem somente as cinzas desse testemunho. Nesse instante que nós estamos queimando o testemunho que já foi usado, nós estamos usando o poder transmutador do fogo, o poder dos elementais. Nesse caso, é o poder das salamandras. É importante explicar que o fogo ele tem esse poder transmutador, por isso que nós queimamos aquele testemunho que está impregnado. Então, na verdade, começa a ficar carregado de energias densas, por isso que ele vai saturando, mesmo estando dentro do gráfico desembaraçador de relacionamentos. Ele vai saturando,
perdendo a sua mobilidade energética. Então, a partir do momento que nós começamos a mexer, então, com gráficos como esse, como desembaraçador de relacionamentos, nós devemos ter uma preocupação com a nossa proteção energética. Também porque vai que seja o caso, você pegue para analisar, fazer a medição radiestésica, se trata de um caso de uma pessoa que foi vítima de uma magia de baixa vibração e você, como radiestesista, vai acabar sendo atingido por essa energia. Como já falamos na outra aula, é importante que você ter uma proteção, como já foi falado, usar uma pedra, que nem a obsidiana, para realizar suas medições, deixando essa pedra próxima ao gráfico, sempre cuidando bem dessa pedra, né? Fazendo essa limpeza, deixando o sol também, né, para limpar essa pedra, recarregar as suas propriedades energéticas, sendo feito pelo menos 1 hora, né, por semana. Então, mais uma vez eu digo, como estamos mexendo com energias que podem nos atacar, acho importante nós o quê? Fazermos a consagração de um amuleto para nós usarmos como defesa toda vez que formos fazer essas medições energéticas, por mais que sejam medições aparentemente fáceis, às vezes carregam uma vibração negativa que acabam por afetar o radiestesista. Eu dou uma dica então para vocês comprarem o quê? Um espadim. É uma espada pequena, não passa de 4 a 5 centímetros, para ser usado como pingente numa corrente para pendurá-lo no pescoço, aqui como o meu, para fazermos a consagração desse amuleto. Vamos fazer uma consagração simples, né, para ser mais fácil para realizar para vocês, né, que agora estão entrando no mundo da radiestesia. Então eu vou passar o passo a passo como a gente pode realizar essa consagração. Você vai pegar uma folha de papel, né, se conseguirem na papelaria comprar uma folha um pouquinho maior que a de sulfite tradicional, e você desenhará um pentagrama. Vou mostrar o pentagrama para vocês aqui. Então com um lápis grafite pode ser, né? E a ponta dessa estrela do pentagrama você vai marcar o quê? O norte, como você está vendo no desenho. E no sul você vai marcar lá embaixo, né, as duas perninhas do pentagrama, você vai marcar o leste de um lado e o oeste do outro lado. Você vai escrever o quê? Onde você já colocou nessas orientações cardeais, né? No norte, você vai escrever ar, né? Onde ficará o quê? O incenso acima do norte. Onde está o sul, você vai escrever fogo, é onde ficará a vela. Onde está o leste, você vai o quê? Escrever água, é onde ficará o quê? Um copo d'água. E onde está o oeste, você vai escrever terra, onde pode ficar aquelas moedas antigas, né? Para a gente conseguir consagrar. O espadinho ele ficará o quê? Embaixo do pé esquerdo do pentagrama. Você poderá colocar também seu pêndulo no meio do pentagrama. Assim iremos o quê? Consagrar todos os objetos para o uso diário como radiestesista. Sendo para a sua proteção, eu vou mostrar aqui para vocês um modelo, né, como pode ser feito, né? Tem na apostila, já está lá para vocês consultarem. E o dia para realizar essa consagração, você pega no calendário o próximo dia, o que é da lua nova, tem que ser o primeiro dia da lua nova e pegar o horário que começa a lua nova. Se der para fazer no próximo horário de início da lua nova, sua consagração dos amuletos, é melhor. Veja o dia da semana que vai cair. Bom, para ficar mais fácil, né? Só pegar no Google, né? É bem fácil, você pesquisa lá o calendário das luas novas e pronto, você já terá as novas datas, horários para fazer a sua consagração dos seus amuletos. O dia da semana que vai cair tem uma correlação com uma tabela do qual o incenso você utilizará no dia. Tem algumas sugestões mais fáceis de encontrar, como segunda, por exemplo, o sândalo, terça, jasmim, quarta-feira, o alecrim, na quinta, canela, na sexta, a lavanda. Já no sábado você pode o quê? Utilizar a canela novamente e no domingo você pode utilizar o alecrim novamente também. Você precisará saber o quê? O nome do anjo, né, no dia que você realizará essa consagração. O anjo do dia que você irá fazer a sua consagração, vou dar os dias para você: segunda, Gabriel; terça, Samael; quarta, Rafael; quinta, Zaquiel; sexta, Anael; sábado, Cassiel e domingo, São Miguel Arcanjo. Lembrando que é sempre necessário que saudar o Arcanjo Miguel, qualquer que for o dia que você for fazer a sua consagração. Outro detalhe importante é o que? A ponta do pentagrama fica virada para o norte magnético. Por isso, use uma bússola para encontrar o norte magnético. Lembrando, todas as tabelas aqui mencionadas estão aqui na apostila, para você poder dar uma olhada lá. E nós vamos começar a consagração. Você vai acender o incenso no norte, como está no desenho. Você vai acender a vela no sul
irá colocar o copo de água no leste, tem que estar cheio. Relembrando, coloque seu espadim debaixo do pé esquerdo do pentagrama, coloque as moedas no oeste, pode ser uma moeda só que você coloca no oeste. Você começa saudando São Miguel Arcanjo e agradece a consagração que está sendo feita. Você vai impor sua mão sobre o pentagrama dessa forma, em cima do norte. Aí você vai saudar Arcanjo Cassiel. Em um giro horário você vai então para o sul, saudar o Arcanjo Samael. Em sentido horário você traz a sua mão, sempre emanando energia branca, mentalizada por você em cima do que está sendo consagrado. Vai saudar o Arcanjo Gabriel no leste. Sempre em sentido horário você vai para o oeste e saúda quem? O Arcanjo Micael. Você fará de novo no sentido horário para o norte e sauda o que? Os elementais, sauda os silfos, que tem correlação com o elemento ar, agradece a consagração que está sendo feita. Você vem para o sul no sentido horário, você vai saudar as salamandras, agradece a consagração que está sendo feita. Você dará uma volta em sentido horário e vai para leste. Continua com a imposição das mãos e vai saudar as ondinas, no elemento água, e agradece pela consagração que está sendo feita. E de novo em sentido horário, leve a sua mão que é até o oeste, e vai saudar o que? Os gnomos, que tem a correlação com o elemento terra, e agradece pela consagração que está sendo feita. Leve as mãos para o centro do pentagrama e agradece a consagração que está sendo feita. Agradeça ao arcanjo do dia pela consagração dos seus amuletos. Agradeça novamente aos elementais pela consagração dos seus amuletos. Agradeça a todos os arcanjos por essa consagração. E agora você vai deixar o quê? Queimar o incenso até o fim. E vai, quando o incenso estiver queimando, você também vai ver a vela, deixar a vela queimar até o fim. E a mão sobre o centro do pentagrama, onde estará o quê? O seu pêndulo. E assim seja, você vai falar que essa consagração traga proteção para o meu trabalho radiestésico. Que assim seja, agradeço a todos os arcanjos, agradeço a todos os elementais, o meu muito obrigado. Você fala dessa forma, pronto, está feita a sua consagração. Você agora o que? Tem consagrado o seu pêndulo, o seu espadinho para proteção, que nem eu uso aqui no peito. Sempre que você for fazer uma medição radiestésica, com os gráficos, você irá usar então no pescoço o seu espadinho. E assim que você for usá-lo, você segura com a sua mão direita e peça então para o quê? Cortar todas as energias negativas que possam atrapalhar o seu trabalho radiestésico. Você tem também o quê? O seu copo que foi consagrado, você pode guardar o seu copo e não utilize mais, somente o quê? Para fazer remédios, no decágono, como já vimos em outra aula. Você também tem as suas moedas, você pode usar para proteção, você pode pôr então a mão na sua moeda, feche então bem a sua mão, e mentalize a proteção que você quer. Por exemplo, peça invisibilidade aos olhos do mal. Você vai andar então no centro da cidade, de noite, então segura aquela moeda na mão, peça invisibilidade. Lógico que você não vai ficar invisível, mas sim o que? Você vai ficar invisível para qualquer violência que possa surgir no seu caminho. Assim você ficará protegido. Bom, então esse foi um passo importante, a consagração. É muito importante que seja feita todas essas proteções para trabalhar com as vibrações negativas que podem vir das medições radiestésicas. Procure realizar então a consagração dos seus amuletos. É muito importante ter essa proteção. Por isso, faço questão de falar dessas barreiras energéticas, tanto da obsidiana como da consagração dos amuletos. Assim, a radiestesia não ficará carregada de energias de baixa vibração e você não sofrerá com obsessões que infelizmente acontecem. Então sempre é bom mencionar para manter o pensamento mais altivo possível, procurar neutralizar as fontes de emissão de baixa frequência, mesmo dentro de casa. Um exemplo é não assistir programações muito violentas ou nosso jornalismo atual, que mostra muita violência no cotidiano, e estaremos contaminando o nosso lar com essas frequências baixas. E depois, para limpar então, dá um certo trabalho, principalmente à noite. Tente assistir programas mais leves, para poder ter um sono mais tranquilo. Nessa aula tivemos muitos detalhes importantes.
Volte à aula quantas vezes quiser para pegar principalmente os detalhes da consagração dos amuletos e procure na apostila as tabelas para auxiliar na preparação dessa consagração. Na próxima aula, então, vamos voltar aos gráficos, sempre passando conteúdo por ordem de importância na segurança energética do aluno e também na evolução rápida do aluno, mas de uma forma centrada, sempre respeitando as leis energéticas. Muito obrigado e até a próxima aula.